Primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É tudo igual de fato? Há uma diferença que, por mais decepcionante que seja, há uma diferença entre um governo do PSDB e um governo do PT, um governo do PSB, na figura do Eduardo Campos particularmente, na sua opinião? Sem dúvida, há uma diferença. Eu acho que a gente pode definir, né, o PSDB como representante das forças reacionárias, né? E uma vitória do PSDB significaria um retrocesso político. O PT representa o quê? Representa o continuismo, a continuidade e nesse aspecto um conservadorismo, conservar o que está aí, né? Por mais que eles façam um discurso dizendo que vão avançar, que vão melhorar, mas é conservar no sentido de que é manter o status quo, né? E o Eduardo Campos fica no meio, ele é um pouco continuismo e um pouco reacionário, porque ao mesmo tempo que ele foi ministro do Lula, ele está com o Alckmin aqui em São Paulo, está com o PSDB em Minas também, tem propostas bem reacionárias, como a autonomia do Banco Central, né? Então ele fica aí no meio. Portanto, ele não é uma terceira via, ele é um meio do caminho entre os dois, né? O que significa isso? O PSOL quer ser justamente a verdadeira terceira via, o novo, né? No sentido de que é necessário questionar as bases, né, do sistema, tanto do sistema político como do sistema econômico, coisa que o PT não faz e não fará mais, né? Embora fez na sua origem, já não faz mais. Mas é evidente que há uma diferença entre eles e o PSDB. Isso se expressou na forma como o Alckmin tratou os metroviários, né? As demissões criminosas de 42 metroviários. E a vitória que o MTST teve na ocupação Copa do Povo, que não foi por benevolência da Dilma, foi pela pressão, foi pelo medo que eles tiveram deles irem para a rua na véspera da Copa. Mas modos diferentes de se lidar com a situação. Um modo diferente de tratar, né? Então, eu acho que isso é evidente que há uma diferenciação. Caso você não chegue no segundo turno, que você sabe, é uma tarefa muito difícil para o PSOL chegar no segundo turno, dado o cenário eleitoral que a gente tem. Seria possível um apoio do PSOL a uma candidatura a Dilma ou vocês se absteriam de opinar sobre isso? Bom, primeiro, acho que nada deve parecer impossível, né? Já dizia o Brecht. Claro. Eu nem disse que é impossível, eu disse que é muito difícil. Sim. Depois de junho no Brasil, né? Ainda mais depois do que aconteceu em junho, nada é impossível. Não, mas vendo São Paulo com o Alckmin com 44%, eu tendo a achar que essa dificuldade é um pouco maior. É difícil. Mas eu te diria o seguinte, primeiro que agora não é ainda o momento de se discutir segundo turno, né? Nós estamos discutindo o primeiro turno. Claro. Então, nesse processo de discussão do primeiro turno, nós queremos pautar a nossa proposta. E segundo, assim, que nos abster, a gente nunca se abstém, né? Não. Com certeza, no Aécio, a gente repudia completamente. E esse meu discurso, fazendo essa diferenciação, demonstra isso, claro, né? Que o Aécio é um retrocesso, né? O PSDB é um retrocesso para o Brasil. Portanto, jamais o pessoal diria, tanto faz. Agora, apoiar o PT, apoiar a Dilma, aí é uma outra discussão que diferente que não se está fazendo. Entendo. Você falou, queria entrar um pouco agora, na verdade, nas pautas mais específicas do seu programa. Curioso que passou essa sirene agora, que era o meu assunto, era exatamente esse, na verdade. Uma das pautas mais importantes que emergem a partir de junho, e eu acho ainda muito subdiscutida nas plataformas eleitorais, é a situação da polícia militar, principalmente, mas das polícias e de como o sistema repressivo no Brasil se dá. Queria saber qual a sua ideia, como você planeja lidar com a polícia militar num eventual governo do PSOL. Eu acho que o primeiro passo necessário é a desmilitarização e a unificação das polícias, né? Porque o regime militar, ele é um regime essencialmente autoritário, até porque numa guerra se necessita, né, de autoridade, de comando sem questionamento. Hierarquia rigorosa. Uma guerra é assim que tem que se funcionar, não dá para ficar discutindo, né? Bom, mas o papel da polícia não é fazer guerra, né?
deveria ser cuidar das pessoas, embora a gente saiba que num Estado burguês, num Estado capitalista, o papel da polícia sempre é, em última instância, garantir a ordem dos de cima, né? Garantir os interesses dos de cima. Então, evidentemente que desmantelar essa estrutura, né, repressiva da polícia é muito complicado dentro dos marcos de um Estado capitalista, né? Mas eu acho que a desmilitarização, a unificação e a democratização na relação interna da polícia é muito importante, porque o policial, ele de uma certa forma reproduz com a população a violência que ele sofre dentro da corporação, né? Assim como ele é o algoz, né, do pobre que vai lá e executa, ele também é uma vítima dos seus superiores, né? Onde ele é humilhado, onde ele é oprimido, ele é explorado porque os salários são ridiculamente baixos, né? Então esse piso nacional dos policiais também é um debate importante para que a polícia seja bem remunerada, mas em última instância o que eu defendo é a extinção da polícia, né? Agora, extinguir a polícia num Estado capitalista é verdadeiramente inviável, né? Porque enquanto tiver propriedade privada, tu vai ter polícia, senão tu vai ter milícias privadas para cuidar da propriedade. A extinção da polícia não militar, você fala, da ideia de polícia estatal. Sim, da ideia de uma polícia, de um corpo policial separado do povo, né? Agora, isso é uma coisa abstrata para se debater numa outra etapa, né? De construção de um regime político e de um sistema econômico totalmente diferenciado. Hoje, de concreto, o que se pode debater é isso, é a desmilitarização, é a democratização, é a unificação, é uma polícia mais comunitária, né? E menos repressiva. Você seria favorável à PEC 51, apresentada pelo Lindbergh? Sim. Que você acha um bom projeto para as polícias? Inclusive, eu tenho uma relação histórica com o Luiz Eduardo Soares, que foi quem ajudou o Lindbergh a fazer essa PEC. O Luiz Eduardo, inclusive, me auxiliou quando eu fui candidata a prefeita em Porto Alegre. Ele me auxiliou na elaboração do meu programa de governo na área de segurança pública para o município, que é todo um debate, né? Como que a prefeitura pode atuar nessa área de segurança, muito interessante. E acho que o Luiz Eduardo tem uma visão assim, extremamente correta desse processo, né? Da polícia, da segurança pública e de como lidar, inclusive, com os problemas decorrentes da violência policial junto à juventude, né? E da atitude dos jovens perante a polícia e perante a sociedade, que é uma reação a essa violência que eles vivem cotidianamente, né? Nas periferias, nas favelas. Mas é engraçado você colocar um pouco como o policial ele é vitimizado pelos seus comandantes, mas há uma percepção cada vez mais clara também de que os governadores, os governantes, também estão reféns das suas forças policiais. Uma das grandes críticas que os analistas da Polícia de São Paulo fazem, especificamente aqui, mas eu imagino que essa situação se reproduza no país de maneira diferente, obviamente, né? Mas é que os comandantes não têm o comando, que a polícia já de fato se tornou uma força autônoma nas suas decisões, nas suas autofiscalizações e tal. Se você reconhece esse processo e se você acha que essa reforma também é possível de ser feita do legislativo para baixo, sem uma grande crise no funcionamento da polícia militar, sem que isso não se transforme numa crise de segurança de fato no país. Eu acho que o filme Tropa de Elite 1 e 2, os dois filmes mostram bem, né, esse processo de degeneração da polícia, né, de corrupção endêmica que existe dentro das forças policiais e, de fato, de perda de controle. O Luiz Eduardo, inclusive, costuma dizer, né, que teria que se
começar do zero, né? Para se construir uma outra polícia, teria que se acabar com essa polícia tal qual ela existe, né? Teria que se fazer um processo de... Muitos teriam que sair, né? Outros que pudessem ficar teriam que passar por um longo processo de reciclagem, né? De discussão sobre o seu papel, né? E de combate muito duro à corrupção que existe ali dentro. Porque eu digo isso porque é muito difícil você dar uma solução institucional para um problema cultural, né? Como é que você... Não, eu acho que para se mudar a polícia, na sua essência, é necessário uma crise muito grande. É necessário um processo de transformação muito profundo na sociedade, né? Para que isso possa se projetar também para a polícia. Porque são os grandes pilares, né, de sustentação do Estado burguês. É a polícia, é a política econômica, as relações de produção, né, de exploração, né, de venda da força de trabalho. E o sistema político, né, representativo, entre aspas, né, capturado, na verdade, pelo poder econômico. Então, para transformar isso, é preciso um terremoto político no país. Bom, falando em terremoto, uma outra questão que eu acho super importante colocar e que eu ainda acho que o debate está muito aquém da urgência e da gravidade da situação e que eu não vejo assumida nem pela esquerda mais radical, que é o debate da relação entre o paradigma econômico e a crise ambiental que a gente vive hoje em dia, que talvez seja o problema mais grave do mundo em que a gente simplesmente não toca nele. Eu queria saber como você vê essa questão, como o PSOL e sua plataforma encara a questão ambiental do país e se você não acha que a gente está um pouco enxugando o gelo falando de reformas tributárias, falando de reformas específicas e muito fundamentais, mas a gente não está conseguindo lidar com uma questão que está para estourar nos próximos 5, 10, 15 anos, a um curtíssimo prazo, e que obriga o mundo a rever os seus paradigmas econômicos muito além das suas regulações. Eu acho que sim, eu acho que o capitalismo, na sua essência, ele é um destruidor do meio ambiente, né? Por quê? Porque o capitalismo precisa desse crescimento econômico permanente, precisa de um consumo crescente, né? E, portanto, precisa sugar os recursos naturais de uma maneira brutal, né? Então, eu acho que a defesa consequente do meio ambiente só pode ser feita por quem é contra esse modelo econômico capitalista, né? Porque o capitalismo é essencialmente estimulador do consumismo, né? Do descartável, da lógica do consumo descartável, da produção de supérfluos, de bens supérfluos, simplesmente para alimentar essa lógica do lucro, porque é um sistema que está ancorado na necessidade de lucros cada vez mais crescentes, né? E se esse capital não se valoriza permanentemente, o sistema não sobrevive. E para esse capital se valorizar, ele está sempre em busca, né, de novos territórios, de novos mercados, de novos nichos, produzindo novas necessidades, inventando novos produtos, muitas vezes desnecessários e muitas vezes cada vez mais descartáveis, né? Então, eu acho que ser um defensor do meio ambiente é ser necessariamente anticapitalista. E é aí que eu acho que a Marina se perde, né? Porque ela tenta ser uma porta-voz das lutas ambientais, mas, ao mesmo tempo, ela defende um programa totalmente capitalista. Então, não tem como conciliar os interesses do capital com os interesses do planeta, né? Com os interesses do... Porque quando a gente fala em meio ambiente, a gente não está falando das árvores apenas, né? Da natureza, a gente está falando do planeta. É o planeta que está em risco pela lógica consumista e predatória do capitalismo, né? Que eu acho que a gente não conseguiu trazer essa dimensão para a cabeça das pessoas, é que, no fundo, a discussão ambiental é a discussão da sobrevivência da nossa espécie. Sim. Não diz respeito à opção entre uma natureza e uma sociedade Sim. de consumo, mas a nossa sobrevivência como espécie no planeta mesmo. Eu tenho a impressão que esse debate não acontece. E, para mim, me parece que essa talvez seja a maior falência política dos nossos tempos. É como a questão climática e ambiental, que já se anuncia há um século, basicamente, está chegando nos 45 do segundo tempo aí,
e a gente é não que consegue não se tocar. faz justamente porque uma discussão séria desse problema ambiental esbarra no capitalismo, paradigma econômico. né? No paradigma econômico. E aí a maioria dos políticos não quer chegar nesse ponto, então fica na superficialidade da defesa do meio ambiente, né? E não chega nas raízes do problema. Você acha que a crise ambiental, que vai se dar necessariamente na economia, talvez seja a nossa melhor ou talvez a nossa única possibilidade de uma revolução de fato no sistema econômico? Eu acho que é possível que seja, espero que não, né? Que a gente consiga Fazer avançar antes. Eu falo da Europa, né? Na Europa a direita cresceu, né? E a extrema esquerda também, né? O Podemos na Espanha, hoje a quarta força política da Europa, o Syriza ganhou as eleições europeias, eu inclusive conheci eles lá em loco e fiquei muito satisfeita em ver como eles conseguiram traduzir para a política eleitoral a luta popular que precedeu as eleições naquele momento. E eu digo sempre, eu espero que a gente não precise esperar o Brasil chegar na situação crítica que chegou a Grécia, que chegou a Espanha, que chegou a Portugal, para poder ter uma esquerda socialista forte, né? Então eu espero que a gente também não precise ter uma crise ambiental que coloque em risco o planeta para poder avançar nessa pauta. Bom, a gente já está nela, eu lamento te informar. Em certa medida, sim. Em certa medida, sim. A gente está no meio dela. Em certa medida, sim. Você falou agora há pouco, a gente está falando sobre polícia militar. E você falou que é uma polícia que vive para a guerra, na verdade. A lógica militar é uma lógica de guerra. Mas a lógica policial também é uma lógica de guerra, porque boa parte dos esforços de segurança pública ele é orientado pela guerra às drogas. Quer dizer, uma operação de repressão incondicional a forças que comercializam, vendem drogas, que são paramilitares. Depois de décadas de consolidação desse mercado necessariamente criminoso, a gente tem diversas facções militarizadas dentro das nossas comunidades mais pobres, basicamente. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sua visão da política de drogas no país e o que você imagina que deveria ser feito nos próximos anos. Sim.